Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para que me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixeis abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos
e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente até a morte, e morte numa cruz. Obediente até a morte, e morte numa cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente em sua glória, e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro nome, e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo
ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se assim fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus.
O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhados. Fiquemos de pé. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados. Reverendíssimo Padre Edson, a quem Deus chamou para construir a igreja em Santa Juliana, construir a igreja de pedra e construir também a igreja Povo de Deus. Caríssimo seminarista Mateus, esperança da nossa igreja particular de Uberaba. Irmãos e irmãs, com esta celebração de Domingo de Ramos, nós damos início a esta semana que, pelo próprio adjetivo acrescentado a ela, já nos dá uma ideia do que vamos viver nestes próximos dias. Esta semana que nós chamamos de a Semana Santa, já que nós vamos vivenciar os últimos dias
de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. Quanto às nossas leituras, eu quero começar fazendo uma pergunta. Se eu dissesse a cada um de vocês que vou citar várias características de uma pessoa que você conhece muito bem, uma pessoa com quem você convive diariamente, uma pessoa com a qual você tem vínculos muito fortes, será que quantas características seriam necessárias? O que seria preciso dizer a respeito desta pessoa, até que você soubesse de quem eu estaria falando? Ora, o profeta está falando aqui na nossa primeira leitura de um servo. E eu pergunto a cada um de nós, de acordo com aquilo que o profeta está falando a respeito deste servo, quem é este servo do qual o profeta está falando? Ele diz aqui: este servo foi chamado por Deus para uma missão, e a missão que Deus lhe confiou é testemunhar a salvação a todas as nações, levar a palavra de salvação a todos os povos. Este servo é sempre dócil à voz de quem o chamou e o enviou. Este servo aprendeu de quem o chamou e o enviou, para depois ensinar a quem ele foi enviado. O autor sagrado diz: o Senhor abriu-lhe os seus ouvidos e lhe comunicou primeiro aquilo que depois ele deveria levar para o mundo inteiro. O autor sagrado diz: o servo, no cumprimento da sua missão, enfrentou oposição. O servo enfrentou perseguição. O servo enfrentou sofrimento. Mesmo assim, ele se manteve fiel à sua missão. Durante o cumprimento da sua missão, ele permaneceu simplesmente impassível, não por ser indiferente, não por ser insensível, mas porque ele estava disposto a enfrentar todas as dificuldades que fossem necessárias para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ou seja, desculpem a palavra que eu vou usar, aquele servo não era um frouxo, aquele servo não era como aquelas pessoas que tendo um bom propósito no seu coração e começando um belo empreendimento, na primeira dificuldade desiste do seu intento, desiste da sua intenção, desiste do seu propósito. E por que é que o servo tinha
essa força, essa determinação, esta coragem, esta ousadia, esta capacidade de enfrentar o que fosse preciso, mas ele levaria a termo a missão que lhe foi confiada. O autor sagrado disse: o que fez com que ele permanecesse fiel à sua missão, enfrentando a oposição, enfrentando a dificuldade, enfrentando o sofrimento, foi a confiança que ele tinha em Deus, foi a certeza que ele tinha de que foi o próprio Deus que o chamou para aquela missão. O que o fez permanecer fiel à missão foi a certeza que ele tinha de que quando Deus nos chama para uma missão, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldade, Deus não nos abandona durante aquela missão. E eu faço a pergunta de novo: de quem é que o profeta está falando? De quem é que o profeta está falando? Só meia dúzia de pessoas que já descobriu? De quem é que o profeta está falando? O profeta está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, tendo recebido a missão de Deus, de vir até o mundo e no seu sofrimento, na sua paixão e na sua morte, conquistar para nós e para toda a humanidade a salvação eterna. E eu pergunto ainda mais: qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Eu disse logo no início, né, Padre Edson? Eu disse aqui no começo da minha fala, a missão que Deus convidou ao Padre Edson a executar foi construir a igreja dele aqui em Santa Juliana. Está construindo a igreja de pedra e está construindo a igreja Povo de Deus. Qual será a missão do seminarista? Qual é a missão que Deus está chamando ele neste momento? Qual é a missão que Deus está me confiando como padre e como atual reitor do seminário de Uberaba em Belo Horizonte? Qual é a missão que Deus tem me confiado? Convidou você para ser o quê? Um esposo e uma esposa? Você entende isso? Que ser esposo e esposa é uma missão que Deus lhe confiou? Qual missão que Deus lhe confiou? Ser pai, ser mãe, ser filho. Você entende isso como uma missão que Deus lhe confiou? Ser um bom vizinho, ser um bom empregado, ser um bom patrão. Que mais? Quais as outras missões que Deus está lhe chamando? E eu pergunto, eu vou só perguntar, Padre Edson, é uma pergunta retórica, não precisa responder. Será que o senhor está enfrentando aqui oposição, dificuldade e sofrimento? Eu pergunto ao seminarista, será que lá nos seus estudos ele está enfrentando oposição, dificuldade e sofrimento? Eu pergunto para mim mesmo, será que na minha missão eu tenho enfrentado oposição, dificuldade e sofrimento? Eu pergunto para você, na missão que Deus lhe confiou, você tem enfrentado oposição, dificuldade e sofrimento? E eu pergunto, nosso Senhor Jesus Cristo tem sido um modelo para nós, tem sido uma referência para nós, nós temos olhado para Ele,
nos inspirado nele e vivido a nossa missão com a mesma convicção, com a mesma confiança, com a mesma certeza de que aquele que nos chamou para a missão permanece conosco o tempo todo, e é Ele mesmo que nos dá a capacidade de levar a termo e concluir a nossa missão. Diz a nossa leitura: nosso Senhor Jesus Cristo estava confortavelmente junto de Deus, gozando da divindade, mas para responder um chamado de Deus, para cumprir a missão que Deus lhe confiou, sem deixar de ser Deus, ele assumiu a nossa condição humana, viveu em tudo a nossa experiência humana, menos o pecado. Foi obediente ao Pai em tudo. O profeta disse: estava sempre com os ouvidos dóceis à voz do Senhor. Aceitou a morte humilhante, vergonhosa, vexatória, porque foi uma morte de cruz, levando a termo a sua missão. Deus o exaltou e o colocou à sua direita. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Irmãos e irmãs, não nos enganemos. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo não foi um acidente de percurso. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo não foi algo imprevisível. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma surpresa, não foi algo inesperado, foi simplesmente a consequência natural de tudo aquilo que ele viveu ao longo de toda a sua vida, porque na verdade toda a sua vida foi feita de uma única entrega a Deus, para cumprir a missão que recebeu. A nossa comentarista disse lá na praça: nosso Senhor Jesus Cristo continua o seu sofrimento em todas as pessoas da humanidade que sofrem, e nós somos convidados a mitigar este sofrimento. Eu termino a minha fala com outra pergunta. Lá no Evangelho, quando Jesus não mais suportava carregar a cruz, foi recrutado de última hora um certo Simão, da cidade de Cirene, que o ajudou a carregar a cruz. E eu pergunto: onde estão os Simãos de Santa Juliana? Onde estão os Simãos de Santa Juliana dispostos a ajudar o seu irmão a carregar a cruz e aliviar dele o sofrimento? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.